A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a pastora Edneia. E hoje, sexta-feira, o culto que estamos online, né? A palavra de Deus online. E a qual seria o culto na igreja Batista Renascer, ali em Malden. Mas no momento estamos trazendo a paz de Deus através do online. E cremos que muito em breve estaremos ali na 493, na Main Street, em Malden, aonde terei o prazer de te dar um abraço, de te conhecer. E você que é ovelhinha desse ministério, que está ali conosco, vamos nos abraçar, compartilhar as experiências que Deus tem dado a cada um nos seus lares, né, que tem sido os cultos dos lares. Mas vamos para a porção da palavra de Deus nesta hora, para que possamos alimentar o nosso espírito. Amém? Vamos nos alimentar agora com a palavra de Deus. Mas vamos orar primeiramente. Soberano Deus, da tua presença, nós estamos aqui e queremos te exaltar, te glorificar o teu nome, te bendizer na beleza da tua santidade. E como sempre, nós convidamos o teu Espírito Santo para vir revelar-se a nós através da sua palavra, que não possamos apenas, Pai, ouvir a tua palavra, mas que o teu Espírito Santo nos ajude de sermos praticantes da tua palavra, vivemos a tua palavra na essência como ela é. Desde já nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de cada pessoa, cada vida que estará ouvindo, Pai querido, esta palavra. E pedimos que o teu Espírito Santo venha revelar-se a cada um de uma maneira sobrenatural, para que ao ouvir a tua palavra, o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça, venha nos convencer que devemos, que precisamos dessa vida, dessa mudança, dessa intimidade com o teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pelos nossos irmãos. Muito obrigado por essa oportunidade. E agora, Senhor, queremos ouvir a tua palavra, meditar na tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, que esconde-me atrás da tua cruz, que não seja a pastora Edneia falar, a mulher Edneia falar, mas seja o Senhor, aleluia, Senhor, falando através dos meus lábios, e que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, papai querido, por essa oportunidade. E desde já, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Então, vamos meditar primeiramente a palavra de Deus em Romanos 8. Amém? 8, versículo. Aleluia! Romanos 8, versículo 28, tá? Romanos 8, 28. Vamos meditar primeiramente neste versículo. É uma palavra de meditação. E vamos ver o que Deus tem para falar mais conosco. Eu sei que Ele está falando. Porque primeiramente Ele fala com aquele que vai trazer a palavra, né? Aquele que busca do Senhor a palavra e revela-se a cada um. Para quando nós entregarmos uma palavra, essa palavra é espada. Ela corta para você e corta para mim também. Então vamos ver o que Deus nesta hora, através da sua palavra, quer falar ao seu coração. Vamos ouvir? Está pronto? Então vamos lá, em nome de Jesus. Aleluia! Oh glória! Diz assim Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? É uma palavra bem conhecida, mas o Espírito de Deus revela-se a nós, cada um da forma que Ele quer revelar. E para o meu espírito, Ele entregou essa palavra desta forma. Talvez a você ouvir essa palavra, você ler e meditar, Ele vai te falar de outra forma. Mas nesta hora, pare e pense um pouquinho comigo. Como diz a palavra, sabemos que todas as coisas. Primeiramente, nós temos que saber, né, ter esse entendimento que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando o nosso entendimento está ali aberto para entender, e nós sabemos, nós não vamos deixar que as situações que estamos vivendo venham a ser motivo de nós murmurarmos, de nós ficarmos tristes, revoltados, mas sim saber que tudo isso que estamos vivendo nessas últimas horas, dessa situação que estamos dentro de casa,
poucos trabalhos, muitos não estão nem trabalhando, muitos não estão saindo, muitos estão em hospitais nesta hora, muitos estão ali esperando um milagre de Deus, muitos estão na sua casa, não podemos sair porque foi contaminado por esse vírus. Mas a Bíblia fala que sabemos. E quando a Bíblia fala sabemos, é que eu tenho que entender que tudo isto, na hora que eu começo a entender que tudo que eu estou vivendo na minha vida, seja nessa situação agora, outra situação na sua vida, alguma área da sua vida está passando por tribulação, dificuldade, sem resposta, ou também de alegria, momentos felizes, que está tendo um filho chegando em casa, enfim, situação que está tudo controlado, nada você está passando dificuldade, seja qual for a situação, positiva ou negativa. Eu tenho que entender que tudo isso, diz a palavra de Deus, que coopera para o meu bem daqueles que amam a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós sabemos que nós não vamos deixar que nada roube a nossa intimidade com o Espírito Santo. O nosso amor por Ele e Ele por nós, Ele nos ama de tal forma que Ele vê aquilo que nós precisamos passar para acontecer, que essa palavra diz, os que amam a Deus. Ele vê o teu amor por Ele, Ele vê a tua dedicação, então Ele permite para glorificar o nome dEle, porque nós passamos por isso, porque somos chamados segundo o seu propósito. Então todos nós temos um propósito diante de Deus. Todos nós temos um chamado diante de Deus. Então todas essas coisas, quando nós entendemos pela palavra de Deus, está contribuindo para o meu bem. Para o meu bem. Para o bem da minha casa, para o bem da igreja, porque nós amamos a Deus, mas não podemos esquecer que tudo isso há um propósito. E quando o propósito de Deus das nossas vidas estamos vivendo, seja ele qual for o motivo que estamos vivendo, e esse propósito não está contribuindo para glorificar o seu nome, para manifestar o seu nome, ele permite que tudo aconteça para o nosso bem. Porque o amor de Deus é tão grande, Ele não quer nos perder. Ele não quer que nós vamos, Ele não quer que nenhuma alma se perca. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Então Ele permite situações, quando Ele tem um chamado de uma vida, Ele, segundo o seu propósito, que são chamados. Se você está passando por alguma situação difícil na sua vida, pode ter certeza, Deus te chamou com um propósito. Se você está passando uma situação, pastora, só difícil? Não, fácil também. Deus te chamou para um propósito. Se Deus está te abençoado financeiramente, você não está passando nenhum problema financeiro, há um propósito desse dinheiro nas suas mãos. É para que você venha abençoar outros que precisam. Então, tudo que seja financeiramente, se você tem saúde para sair e ajudar o próximo, então há um propósito. Você está com saúde, é com propósito de você ver aqueles que não podem se locomover e trazer, levar algo que deixe na porta, que deixe um bilhete, ou pode buscar. Aqui tem uma cesta para você se alimentar. Se você está sabendo de algo que alguém está vivendo, há um propósito. Tudo há um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Seja Ele te dando, ou seja Ele tirando. Há um propósito. O propósito é glorificar o nome do nosso Deus. E é importante que nós somos chamados. É Ele que nos escolheu. Não foi nós que nos escolhemos, mas Ele nos escolheu. Então nós somos chamados segundo o seu propósito. Então tudo coopera, tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados segundo o seu propósito. Você pode se alegrar com isso? Saber que Deus tem um propósito na tua vida? E saber que através da palavra de Deus, Ele fala isso contigo nesta hora, como falou comigo. Há um propósito, pastora Edneia, por tu se está vivendo. Há o meu propósito, é para glorificar o meu nome. Seja qual for a situação da minha vida, da sua vida, há um propósito. E quando nós paramos e me repetimos nessa palavra que há um propósito, então nos nossos lábios vai ter a palavra chamada gratidão. Muito obrigado, Senhor, pelas finanças. Muito obrigado pelas preocupações.
Muito obrigado por tudo, porque há um propósito. Aleluia. Há um propósito. Aleluia. E pensando nessa palavra que há um propósito, o Espírito de Deus me levou ali em Jeremias 18 também, aonde eu quero pedir ajuda da graça de Deus, da presença do seu Espírito Santo dele na minha vida, que eu possa continuar transmitindo, aleluia, esta palavra. Então diz aqui, em Jeremias 18, vamos ler? Você pode abrir sua Bíblia? Então abre sua Bíblia aí. Oh, glória. Jeremias 18. Acompanha, sempre que a palavra de Deus é lida, é muito importante você acompanhar. Amém? Então, se você abriu, vamos comigo agora. Jeremias 18. Completando essa reflexão que Deus me deu através de Romanos 8, 28. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. E como um vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. De repente se pergunta, pastora Edneia, o que tem o propósito de Deus com essa palavra de 2 Jeremias 18? Tem muito a ver. Eu quero colocar, nesta hora, eu costumo muito falar o meu nome quando eu estou lendo a palavra de Deus. Eu me coloco na palavra. E um dia o Senhor falou com Jeremias. Hoje o Senhor fala com Edneia. Você pode falar seu nome? Então o Senhor fala contigo também. O que essa palavra diz aqui para mim, como falou com Jeremias, ele me dá uma ordem. Dispõe-te. Dispõe-te a descer à casa do oleiro. O que é dispor? A palavra já fala, dispor é você querer chegar. Dispor é você ter disposição. É não deixar que o desânimo tire você de chegar à casa do oleiro. E onde é a casa do oleiro hoje? Aleluia! A casa do oleiro é o próprio Deus querendo falar, vem até a mim. É o próprio Deus, através de Jesus Cristo, me chamando para me aproximar, para me ter um relacionamento com Ele. Que eu tenho uma disposição, que eu tenho um desejo, que eu tenho uma vontade de ir até Jesus, de abraçá-lo, de conversar com Ele, de orar, de ler a sua palavra. Isso é uma disposição de ir à casa do oleiro e ouvir da parte de Deus o que Ele tem para falar conosco. É uma disposição que eu tenho de agradecer a Ele por tudo. Que eu me lembro, falamos no início, tudo coopera. Então, na medida que eu sei que tudo coopera, eu vou me dispor a aproximar mais de Jesus. Eu vou me aproximar mais do seu Espírito Santo, para que o meu espírito se renove a cada manhã. Para que a alegria do Senhor renove na minha vida a cada manhã. Para que eu tenha força de saber que tudo está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu desço a casa do oleiro, como o Senhor falou com Jeremias, essa palavra, Ele fala comigo que lá eu vou ouvir a sua voz. Se nós nos dispor a descer a casa do oleiro, nós não vamos ouvir vozes de pessoas ou situações que vêm só para tirar a nossa paz. Porque ultimamente o que nós temos ouvido, se conectarmos, né, nas redes sociais, na internet, enfim, muitas situações, cada hora vem algo para nos tirar de um propósito. Mas nós fomos chamados segundo o seu propósito. E quando nós nos dispomos a chegar na casa do oleiro, nós vamos ouvir o próprio Deus a falar conosco. Eu te convido a você ouvir esta palavra. Ao fazer como Jeremias fez, disponha a ir à casa do oleiro, disponha a ir à presença de Deus, disponha a ter uma intimidade com o Espírito Santo. Esse Deus é tão lindo, esse Deus é tão maravilhoso, esse Deus é tão grande. E que quando nós nos dispomos na casa dele,
diz essa palavra poderosamente, ele vai falar conosco, é o próprio Deus que vai falar conosco. Então, qualquer situação na nossa vida, quando nós dispomos a chegar na casa do oleiro, ele vai falar tudo conosco. E ele vai sempre dar uma palavra que vai nos encorajar, que vai nos levantar, porque Jesus Cristo é vida. E ele está vivo e reina, aleluia, e habita entre nós através do seu Espírito Santo. Jesus está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. Mas ele está vivo. E diz a palavra de Deus que um dia, sim, ele foi para a cruz. Ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele veio cumprir aqui na terra um propósito do próprio Deus. Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Mas o propósito dele maior, que através de Jesus Cristo, o sangue dele pudesse nos redimir, nos libertar, nos purificar, nos dar vida e vida em abundância. E hoje, ele está sentado à destra do Pai, à direita do Pai. Mas ele está ali com um propósito. Há um propósito de Jesus estar ali. Teve um propósito de caminhar aqui na terra, teve um propósito dele viver aqui na terra, porque um dia o próprio Deus, ele comunicava com os homens de Deus, com os profetas, mas sempre, quando a palavra de Deus fala para nós, que as leis, devido à lei, se você vê o Antigo Testamento, né, o homem muitas vezes não conseguiu cumprir. Mas Jesus não veio para abolir a lei. Se você chegar ali e ler as escrituras do Novo Testamento, você vai ver que todas as coisas do Novo Testamento estão relacionadas ao Velho Testamento. Quando você ler, entender e estudar um pouquinho, você vai ver que o próprio Jesus, ele se tornou o Cordeiro. Não precisamos mais levar nada para perdoar os nossos pecados, nem levar animais, nada disso, sacrificar, porque o próprio Jesus se entregou ali na cruz do Calvário por mim e por você, para através dele, eu e você, nós temos vida eterna. Jesus veio e nos redimiu das garras de Satanás, nos dando assim a liberdade. Mas como eu vou entender tudo isso? Não é só ouvindo a pastora Edneia, não é só ouvindo uma mensagem, não é só ouvindo uma boa pregação. Não, é eu descendo a casa do oleiro. Eu me aproximando, eu me dispondo, eu tenho que ter disposição de buscar o Senhor. É muito gostoso alguém interceder por nós. Mas a palavra de Deus é muito pessoal. Ela precisa que você entenda que ele está falando contigo, como ele falou comigo essa palavra. Precisa entender que quando ele nos convida, ele faz dispõe. Ele é um convite, é uma ordem também. É uma palavra de autoridade. Porque o nosso Deus é um Deus de autoridade. Ele é um Deus de amor. Mas é um Deus de autoridade. Jesus Cristo, ele ao deixar aqui conosco essa unção de graça e falando, fica tranquilo, eu vou para o Pai. Mas eu não vou te deixar órfão. Eu deixo meu Espírito Santo. Mas ele nos dá autoridade no nome dele. Que tudo que pedimos no nome dele, confiando, crendo, receberemos. Então essa autoridade que ele nos concede é para falar desta graça. É para chegarmos à casa do oleiro. E quando nós chegamos à casa do oleiro, ele vai falar conosco. E pensando nessa palavra, eu fico pensando, que Deus lindo, né? Nós estamos numa era do descartável. Nós estamos numa era que tudo que você usa e não quer mais, você joga fora. Um copo, você usa um copo, não quer mais, né? Joga fora. Um prato, joga fora. Relacionamentos, muitas vezes você não está querendo mais, situação difícil, você joga fora. Tantas coisas, né? Que não está nos fazendo mais bem. Nós jogamos fora, nós descartável, né? Não queremos mais, não quero, vou arrumar outro para colocar no lugar desse que não está me fazendo mais bem. Mas o oleiro é diferente. A palavra de Deus fala em Jeremias 18, aleluia, que como, ali no número 4, diz assim, como o vaso que o oleiro fazia o barro, como o vaso que o oleiro fazia de barro, ele se estragou na mão.
Gente, é muito lindo. Eu fico assim apaixonada com Jesus. Ele é muito lindo. Aleluia. E saber que ele não desistiu de mim. Em saber que ele não desistiu de você. Que é dita a palavra de Deus aqui como um vaso que o oleiro fazia de barro. Nós somos um vaso nas mãos do oleiro de barro. Então o próprio Deus faz as nossas vidas na mão dele, de barro. Nós somos barro. Ele começa a nos modelar. Mas quando ele olha em nós e vê que o seu propósito que ele nos está fazendo não está de acordo, nós não estamos vivendo de acordo com o propósito que ele nos fez. Aleluia. O propósito que ele nos fez, ele me fez com um propósito, ele me criou com um propósito. Porque, aleluia, como lemos ali, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados. Que quando ele chama com um propósito. Não foi você que se escolheu o próprio Deus. Não foi você que escolheu Jesus, mas foi ele que te escolheu. Mas ele não nos escolheu por escolher, ele escolheu com um propósito. Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de direção, Deus é um Deus de alvo. E quando ele viu que na minha vida, eu gosto de falar muito da minha vida, não falo a vida de ninguém, porque eu tenho um testemunho para a glória de Deus, que no momento da minha vida que eu não estava vivendo esse propósito de Deus, seja qual for a área da minha vida, seja espiritual, seja emocional, seja material, seja física, não importa a área. Quando eu não estava vivendo o propósito de Deus, ele não desistiu de mim. Ele viu que na minha vida, como na sua vida também, você às vezes não está vivendo o propósito de Deus, ele não desiste de você. A palavra de Deus fala que ele fez isso com Jeremias. E como barro nas mãos do oleiro, que estragou. Porque quando nós não estamos vivendo o propósito de Deus, nós saímos da direção dele, então nós estragamos, nós não estamos fazendo aquilo que ele nos manda, mas ele não nos descarta, ele não nos bota no canto, ele não nos joga fora. Ao contrário, ele fala, não, eu vou fazer tudo de novo nas minhas mãos. Diz essa palavra, aleluia. Ele não estragou, ele estragou, então ele torna a fazer, está escrito aqui na minha parte B, ele torna a fazer dele um vaso segundo bem lhe pareceu. Então o próprio Deus, que olhou para mim, olhou para você, e fala o meu propósito desse vaso, que nós somos um vaso, nós somos feitos de barro, um vaso na mão do oleiro. E esse propósito não está sendo cumprido, se estragou, saiu do propósito. Ele nos pega pela mão, ele não nos joga, coloca pelo canto. Ele nos faz de novo. Isso é o Deus. Ele quebra. Ele não te joga fora. Ele pega aquele mesmo barro que você, a sua vida, como você saiu fora de um propósito, ele pega nas mãos. Ele realmente começa a modelar, para colocar tudo do jeitinho dele. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando nós estamos vivendo uma vida que não está de acordo com a imagem e semelhança dele, ele nos modela. Ele pega o básico, que somos nós, e começa a nos modelar. Como assim, pastora Edneia? Um exemplo. Se eu sou a imagem e semelhança dele, Deus é amor. E se eu sou a imagem dele, eu tenho que amar. Deus é perdão. Se eu não estou perdoando, eu tenho que perdoar. Então, quando eu não vou vivendo aquilo que meu Deus me fez igual a ele, ele começa a modelar a minha vida. Ele começa a me fazer a viver aquilo que ele quer. Ele não me descarta. Ele fala, não, eu chamei a pastora Edneia para viver o meu amor, para amar as pessoas, para ajudar o próximo, para interceder, para orar, para falar da minha palavra, e eu não quero fazer. Ele não desiste de mim. Ele vai lá no encontro. E ele fala, eu preciso de você. Ele vai te modelar. E vai colocar em situações que às vezes parecem muito difíceis. Eu te falo isso em nome de Jesus, porque eu sei que eu estou falando. Porque eu tenho vivido o que eu prego. Mas ele faz isso porque ele nos ama. Ele não desistiu de nós. Ele nos faz descartável. Ele fala, não, meu propósito na tua vida,
que eu tenho contigo vai se cumprir. Então, são chamados segundo o seu propósito. Então, se nós não estamos vivendo hoje, né, o que Deus tem para nós como igreja, quero falar agora como igreja, eu creio que Deus permitiu muitos hoje essa situação para nós, nas nossas casas, nossos familiares, que quantas vezes vamos para a igreja e deixamos, né, o esposo não é cristão, ou o filho está em problema, e, enfim, ou a situação mesmo, ou as finanças, estou triste, não quero fazer nada, não quero ir para a casa de Deus, não vou fazer o que lá, nada vai mudar. Então Deus mostrando, olha, a igreja começa em casa. Olha o propósito de Deus. Olha a igreja primitiva aí. Olha como tudo começou o evangelho. Nos lares. Não podemos esquecer desse propósito. Então vamos aproveitar essa oportunidade de estarmos reunidos nos nossos lares, sim, com propósito. Qual é o propósito de Deus? É fazer que a família fique mais unida. É que nós possamos ouvir a lágrima de cada um dos nossos. Porque às vezes um filho, ou esposo, ou a esposa está triste e o esposo nem sabe porque está triste. Pergunte, converse, ore, abrace. Porque Jesus é muito lindo. Está tendo um propósito muito lindo. Porque eu vejo tudo contribui, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos viver esse propósito? Vamos começar a igreja verdadeira nos nossos lares. Nós pastores, né? Nós obreiros. Ali dentro não tem pastor Edneia, tem pastor José Antônio. Ali dentro tem a serva do Deus Altíssimo. Tem a filha de Deus, tem o filho de Deus. Não tem título, não tem nada disso. Tem uma pessoa que está junto com outra pessoa, que é a sua família, para fazer que o propósito de Deus se cumpra na nossa casa. E quando retornarmos para a casa de Deus, para a comunhão, porque nós temos que congregar. Essa é a palavra de Deus. É importante congregarmos, mas muitas vezes estamos congregando dentro da igreja e não estamos congregando dentro da nossa casa. E quando Deus viu tudo isso, Ele permite para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Dá oportunidade para o seu filho de trazer uma palavra, né? Agora há pouco tempo tenho visto muitos testemunhos lindos de esposo, né? Orando, jejuando. Gente, eu estou assim apaixonada, contribuindo para um propósito. E eu creio que se for a vontade de Deus, nós retornarmos para estarmos juntos congregando, que eu creio que essa é a vontade de Deus. A igreja esse momento está se multiplicando, que cada família, né, que está começando a congregar, a orar, a buscar, a louvar, a ouvir, quando retornarmos, essas famílias irão alcançar outras famílias, porque nós descemos a casa do oleiro e lá o Senhor nos moldou. E eu não quero perder essa oportunidade de deixar essa palavra que você possa estar ouvindo e meditando. Nós não somos descartáveis. A tua família não está dando nada certo, Deus não coloca de lado. Seja qual for a área da sua vida, Ele faz de novo. E eu louvo a Deus, porque nós temos um Deus que não desiste de nós. Nós podemos desistir dele, mas Ele não desiste de nós. Então Ele molda, vamos então descer a casa do oleiro. Vamos nos render diante dele. E vamos falar, Senhor, como eu preciso de Ti. Vamos levar a nossa família a se ajoelhar diante de Deus. Não somente físico, mas no espírito. Vamos olhar para o olhar, dentro do olho de cada um. Olhar no olhinho do seu filho, no olhinho do seu esposo, da sua esposa, lá dentro dos seus olhos. Porque os olhos é a janela da alma. E quando você olhar nos olhos de alguém, você vai falar que está na sua casa. E você vai falar assim, oh meu Deus, quanto tempo que eu nem parava para olhar, nem para ouvir.
Agora eu posso parar para olhar meu filho, meu esposo, meu roommate que eu estou morando junto, não sei como está a sua casa. Às vezes uns moram com roommate, não tem a família. Mas se você é um servo de Deus, chama o seu roommate. Vamos orar, vamos pedir, vamos descer à casa do oleiro. Porque Deus é um Deus de propósito. Amém? Que o Espírito de Deus possa completar o incompleto que existe em mim. Que Ele continue falando ao seu coração esta palavra. Que o nome dEle seja glorificado. E eu deixo para ti a paz do Senhor Jesus. Oh glória! Oh aleluia! Pelo propósito de Deus. Estamos buscando o Senhor para que Ele venha revelar-se a nós. E nós vivemos o propósito de Deus. Amém? Eu deixo a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui chegando ao final, mas aí, logo em breve, com certeza, se for a vontade de Deus, estaremos reunidos novamente, segundo o propósito de Deus, de falar desta graça e deste amor. Não só falar, mas irmos com experiência, com esperança, com fé, porque nós fomos à casa do oleiro, nos fomos à casa do oleiro, e Ele falou conosco. Então nós vamos fazer o que Ele tem nos confiado, é responder o seu propósito. Deus abençoe. E até chegar no céu, o propósito é esse, é viver esta palavra. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Deixa a paz de Cristo e até domingo. Se você ficar ligadinho, 5 horas da tarde, já está entrando no ar pelo YouTube, os cultos, a palavra de Deus. É só você ir lá no YouTube, 5 horas da tarde, vai ter outra palavra de Deus para você, porque nós somos um grupo, um povo de Deus, obreiros, que nos deixamos que o propósito de Deus seja cumprido através desse ministério que Deus nos confiou, da Igreja Batista Renascer, casa de oração. Fica na paz. Aí está o telefone aí embaixo, está o endereço. Fica ligadinho. Deus é contigo, tá? Beijo, love you, bye.